Olá, nação! O sonho acabou. Mas não estou triste, não. Se não fossem os erros individuais de nossos jogadores, que estavam péssimos hoje, principalmente Pulgar, Wesley, Arrascaeta e o Luiz Araújo, eu vou botar também o Rossi nesse pacote. Mais da metade do time aí estavam muito maus hoje e nervosos demais. O Bayern chegou a ficar assustado quando o Flamengo fez o primeiro gol, um golaço do Gerson, que eu vou contar para vocês aí no resumo do primeiro tempo. Chegou aquele momento que o Flamengo começou a pressionar, a torcida gritando, lembrando que podia ser igual o Chelsea, mas a categoria do Bayern e a equipe do Bayern é muito superior ao Flamengo e a todos os clubes sul-americanos. Eu não acredito que nenhum clube sul-americano vai chegar às semifinais. O Palmeiras deu uma sorte de pegar o Botafogo, né? E passar pelo Botafogo e ir para as quartas de final. Mas o Flamengo pegou o Bayern, para mim, o grande favorito para ganhar esse título. Para mim, pelo que apresentou até agora, o Manchester City e o Bayern de Munique são os melhores times. O PSG vacilou ali contra o Botafogo, agora já está acertando de novo. O Real Madrid não mostra um bom futebol nesse Super Mundial. Eu não acredito que o Real Madrid vá chegar numa final. Tá mais para o Bayern de Munique ou para o Manchester City. Eu não sei nem se no cruzamento os dois podem jogar a final, mas o mais certo são esses dois. Um desses dois serem campeões mundiais. Agora sobre o jogo do Flamengo hoje. O time do Flamengo entra muito nervoso, os jogadores completamente desequilibrados, sem saber o que fazer, as saídas de bola temerosas, aquelas saidinhas de bola do Rossi, tocando para o lado para o Wesley, tocando para o Léo Pereira, voltando para o Rossi, levando para o Léo Ortiz, voltando para o Rossi novamente. Hoje não era jogo para fazer isso, gente. Hoje era jogo para o Rossi dar chutão lá para frente e deixar o ataque meio campo brigar lá na frente. Não dava para sair tocando. A pressão do Bayern é muito grande. Os jogos são fortes, são decisivos, são muito bem treinados. O time já se conhece há muito tempo. E, além de mais, são todos jogadores de seleções, não só da seleção alemã, como da seleção inglesa e outras seleções mais. Então, ia ser muito difícil para o Flamengo. Ainda bem que o Flamengo não bancou a seleção brasileira, não perdeu de 7-1, né? Porque a gente estava temendo que pudesse acontecer isso. Mas o Flamengo fez até um jogo duro. Se não fosse os erros individuais de Wesley, de Pulgar, de Arrascaeta, como eu já disse no princípio do vídeo, o Rossi, que ficou paradão. O Rossi só fez uma defesa no finalzinho do jogo. Única defesa. As 4 bolas que foram para dentro do gol, o Rossi não fez nenhuma defesa. Só foi buscar lá dentro da rede. Então o Rossi não teve uma boa participação hoje, nem aqueles lançamentos que ele costuma fazer, ele estava meio lerdo, podendo o Flamengo correr logo para fazer logo o lançamento para o ataque. O Rossi ficava pensando o que ia fazer, enquanto isso aproveitava o time alemão, já se preparavam para tomar a bola do Flamengo novamente. Bom, vamos contar a história, como é que foi o primeiro tempo. Com 6 minutos de jogo, depois de uma falha do Rossi e do Wesley, Rossi saiu mal jogando, o Wesley também saiu mal, foi devolver para o Rossi e acabou fazendo escanteio. Aí bate o escanteio, o Pulgar me cabeceia na pequena área para trás, encobrindo completamente o Rossi, e a bola foi morrer do outro lado. Aí, nesse lance aí, do gol contra do Pulgar, eu não vou poder culpar o Rossi, mas culpo o Rossi pela jogada anterior, que causou o escanteio. Então o Pulgar já estava muito nervoso. O que fez o Gerson? Foi lá bater um papo com o Pulgar, passou a mão na cabeça dele, Pulgar, vamos deixar isso para lá, vamos reagir, ainda são só 6 minutos. Mas 3 minutos depois, aos 9 minutos, o artilheiro, o Harry Kane, após falha de Pulgar e Arrascaeta, segunda falha do Pulgar, e o Arrascaeta que ficou esperando, de costas, esperando a bola, e o cara veio, cortou ele, Harry Kane pegou de longe, a bola ainda resvalou no Léo Ortiz, por azar do Flamengo. O primeiro foi gol contra, o segundo pode-se dizer também que foi gol contra, porque resvalou no Léo Ortiz e matou completamente o Rossi, que ficou olhando a bola entrar.
2-0 com 9 minutos de jogo. Aí eu falei, caramba, será que vai ser goleada? 2-0 com 9 minutos? Meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas o Flamengo conseguiu equilibrar a partida, ficou aquele troca-troca. Aí o Bayern já não estava mais dominando como no princípio. E aos 33, após uma boa jogada do Alexandre e Luiz Araújo pela esquerda, um cruzamento do Luiz Araújo, o Arrascaeta falha, mas ela sobra na marca do pênalti para o Gerson. Aí ele fez o que ele tem que fazer sempre, e não aquele peteleco que ele dá. Encheu o pé. Foi um canhão que o Neuer não viu nem por onde ela entrou. Ele levou um susto, botou a mão para trás, a bola já estava na rede. Golaço do Gerson. Aí o time do Flamengo, motivado, a torcida começando a gritar, né? Vamos virar, Mengão, vamos virar, Mengão. Pô, o time ficou todo animado, começou a dominar o jogo. O Flamengo começou a ser o Flamengo. Mas não é que aos 41 minutos, outra falha. Luiz Araújo me sai lá do ataque. Tem raça ele, mas ele é um azarado. Com toda a raça dele, ele sai, ganha uma bola, mas entrega no pé do jogador alemão. O jogador alemão tem até um nome difícil de pronunciar. O nome desse cara é meio complicado aqui. Eu anotei aqui para não esquecer, cara, mas é um nome meio complicado de falar. Goretzka. Porra, a bola bate no pé desse Goretzka, ele no cantinho mata mais uma vez o Rossi. Que nessa eu acho que ele falou porque ele podia ter ido na bola. Ficou olhando a bola entrar. E a bola foi de longe. Então, mais uma falha do time do Flamengo. Mais uma falha de Pulgar, mais uma falha de Luiz Araújo, mais uma falha do Rossi. 3-1. Aí eu falei, bom, vai para o intervalo. Agora o Felipe Luiz vai dar um puxão de orelha no time, vai dar uma chacoalhada no time e o time vai vir com outra motivação para o segundo tempo. Ele vai fazer as mudanças necessárias. O Arrascaeta andando em campo, se arrastando, não tinha condições de jogo mesmo. Acho que isso foi um grande erro do Felipe Luiz. Aliás, não gostei da escalação do Felipe Luiz hoje, hein? Não gostei. Entrar com o Wesley, um jogo desse importante, de experiência, não foi o primeiro jogo que o Wesley falhou. No primeiro jogo ele falhou também, gente. Então, podia ter vindo com o Varela. O Danilo, que ainda deu a entender que o Felipe Luiz viria com 3 zagueiros, ia botar o Danilo também, como na zaga com o Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, devido à experiência internacional do Danilo, ele nem colocou o Danilo, deixou o Danilo no banco. Aí entrou com o Wesley, no intervalo não substituiu ninguém, porque antes do intervalo, aos 45 minutos, o Pulgar saiu com a suspeita de fratura, numa entrada violenta que ele fez, que levou o cartão amarelo, que o Pulgar é o rei dos cartões amarelos, todo mundo sabe. Esse Pulgar não me convence, tem gente que exalta o Pulgar, até o próprio Felipe Luiz. Mas eu acho que ele é um jogador muito duro e ele sempre leva cartão amarelo nos jogos, quando não leva o vermelho. Então o Pulgar saiu com fratura no pé, ou com suspeita de fratura. Foi bater radiografia, não sei o que aconteceu, vou saber mais tarde. Aí entrou o Alan, e pelo menos o Alan não leva tanto cartão amarelo, penso eu, né? Pensei errado. Com 1 minuto de jogo, o Alan já levou um cartão amarelo. Entrou, já levou um cartão amarelo, já ficou pendurado também. A gente deve ter mais cabeça de área para colocar no seu Everton Araújo, que é muito inexperiente, né? Então, foi para o intervalo, uma substituição feita. Aí eu falei, bom, o Felipe Luiz vai aproveitar a parada do intervalo, vai trocar logo uns 3, principalmente o Wesley e a Arrascaeta. Esses dois tinham que sair. Vamos dar mais uma chance para o Luiz Araújo, que pelo menos estava correndo. Pô, veio o segundo tempo, o Felipe Luiz não muda ninguém. Esperou aos 10 minutos, aos 55, né, do segundo tempo, pênalti. A bola, o Arrascaeta foi cruzar uma bola, o zagueiro lá do Bayern estica a mão, um pênalti claro. Aí vai bater quem? Jorginho. Que categoria. Esse Jorginho tem categoria. Não quis saber se era o Neuer que estava no gol. Jogou o Neuer para um canto, bola no outro. Novamente o Flamengo dentro do jogo. 3-2. Aí a torcida novamente incentivando. Agora vai, Mengão. Vamos empatar esse jogo.
Não é que o maluco do Luiz Araújo me pega uma bola de novo na área da defesa do Flamengo e sai querendo driblar, costurar todo mundo e perde a bola. Para quem? Para o jogador de meio de campo que lança o Eric Kane. Novamente o Eric Kane manda no cantinho. 4-2. Matou o time do Flamengo. Matou toda a vontade que o Flamengo estava de reagir. Acabou com a reação do Flamengo. Pô, tinha que tirar o Luiz Araújo logo. Ele levou uma bronca do Jorginho. Eu acho que ele devia sair envergonhado de campo. A bronca que ele levou o Luiz Araújo. Entregou o ouro. Aí depois que estava 4-2, aí que o senhor Luiz Araújo, que o senhor Felipe Luiz resolve trocar. Bom, antes ele tinha trocado já o Arrascaeta pelo Bruno Henrique. Antes. Aí, no finalzinho, aos 82 minutos, ele resolve fazer as substituições. Quando já estava 4-2, faltando 8 minutos para terminar, fora a prorrogação. Aí ele coloca Ayrton Lucas no lugar do Alexandre. Coloca o Wallace Ian no lugar do Gerson. E coloca o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre, coloca o Wallace Ian no lugar do Gerson e saca o Jorginho também e bota o De La Cruz, que vinha de uma lesão de muito tempo sem jogar. Pô, se o De La Cruz tinha condição de jogo, por que não começou no segundo tempo com ele? Por que não botou ele no lugar do Pulgar, quando o Pulgar saiu machucado, no finalzinho do primeiro tempo? O Felipe Luiz, eu te defendo muito, mas hoje você me decepcionou. Foi muito fraco nas mudanças, muito fraco. E ainda contou com os erros individuais, então não tinha jeito. 4-2, ainda bem que foi um placar que não é vergonhoso, porque 4-2 é como se fosse 2-0. Não virou a seleção brasileira, que perdeu de 7-1 para a seleção alemã. E estamos voltando para o Brasil agora, pensando agora na nossa realidade, que é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, gente, vamos aguardar que o Flamengo volte com a experiência que fez ele lá fora, e inclusive com o dinheirinho que vai levar um bom dinheiro, sendo que eu já soube que o fisco aqui dos Estados Unidos vai levar 30% da bolada, né? Não é fácil não. Hein? O Flamengo tinha levado 150 milhões, mas 30% vai ficar aqui. Fora o imposto que vai ter que pagar lá no Brasil. Mas tudo bem, valeu pela experiência. Vamos agora aguardar os próximos jogos do Flamengo e eu acredito que nenhum brasileiro vai chegar às semifinais. O Palmeiras pegou aquela moleza de pegar o Botafogo e passar para as quartas. Eu não acredito que o Fluminense amanhã passe pelo Inter. De maneira alguma, não vai passar. Eu estava até torcendo para os brasileiros, mas os caras ficaram tão felizes com a eliminação do Flamengo que eu não quero nenhum brasileiro mais nas semifinais. Vou torcer para os europeus mesmo. O meu favorito vai ser o Bayern de Munique. Até a próxima, se Deus quiser.